Queridos, vão abrindo suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Então deixem abertas suas Bíblias lá no capítulo 1. Amém? Vamos, antes de tudo, orar. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas, Senhor. É só o Senhor que dá significado a tudo. Por mais que nós enfrentemos na nossa vida lutas, dificuldades, dores, sofrimentos, até mesmo a alegria, o amor, a vida, a saúde, tudo isso, Senhor, só tem um significado maior e um propósito maior por causa de Ti, Senhor. E nós nos apegamos na esperança, Senhor, de que tudo isso será recompensado num lugar chamado céu. Nisso nós nos apegamos, Senhor, com todo o nosso coração, nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Se alegra em Ti, na esperança que temos em Ti. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. O título dessa pregação é O Sofrimento dos Justos. Quando a gente pensa nessa questão do sofrimento, sempre quando é o sofrimento de uma pessoa que está fazendo coisas erradas, a gente sente até um pouco de prazer, né? Até um sentimento meio sádico na gente. A gente tem certa alegria em ver quando o ímpio, o cara que está fazendo uma coisa errada, ele se lasca. A gente sente até uma certa alegria. Ainda que na pregação domingo passado, a gente trabalhou um pouco essa questão também, na pregação lá em Obadias. Mas tratar do sofrimento é talvez o maior desafio da fé cristã. Responder acerca do sofrimento. Eu diria até que talvez seja o único argumento dentro do ateísmo, que o ateísmo se apega fortemente, seja de fato esse. Que de fato é uma questão que nós não temos uma resposta acerca do sofrimento. Então, a existência do sofrimento concorda com aquilo que os ateus pensam? De fato, o sofrimento, ele nega a existência de Deus? Por existir o sofrimento, logo Deus não existe? E como responder também a questão de aquele que passa pelos piores sofrimentos e continua crendo, que também é um desafio. O desafio está para aqueles que olham para o sofrimento e que muitas vezes não estão envolvidos diretamente com esse sofrimento, mas quando olham, por exemplo, o sofrimento de crianças passando fome, crianças especialmente sofrendo, entendem isso como a não existência de Deus. No entanto, nós temos pessoas que são pais e têm, de fato, crianças passando por dificuldades, doenças e enfrentando coisas que nós não desejamos nem para o diabo e permanece crendo. Então, esses são desafios da nossa existência, né? E a grande pergunta que nós temos para Deus é por que Deus permite o sofrimento? E, especialmente, por que Deus permite o sofrimento para os justos? Para aqueles que o amam, para aqueles que creem nele e, de alguma forma, recebem certas promessas, como, por exemplo, aquele que beber de mim jamais terá sede. Creia em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso propõe que, mesmo diante do sofrimento, há espaço para a decepção com Deus. Quando a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, por algo talvez até insuportável a nível de dor, como que nós reagimos em relação a Deus? E nós temos o direito de externar para Deus
que aquilo está doendo, que nós estamos, às vezes, até mesmo decepcionados com o cuidado de Deus com a nossa vida. Então, a Bíblia, nós vemos o profeta Jeremias, por exemplo, ele no seu ministério, profetizando, lutando de toda forma para que Israel não passasse pelo que passou. E Deus revela coisas para ele que iriam acontecer, que são coisas até mesmo horríveis de você ler na Bíblia, que implicavam até mesmo mulheres grávidas. Mulheres grávidas, crianças, que iriam sofrer pelo juízo que estava por vir sobre Israel. E Jeremias até fala para Deus: Deus, você me decepcionou. Ele fala isso para Deus. Eu nunca falei esse tipo de coisa para Deus. Eu tenho um pouco mais de medinho do que Jeremias de falar algumas coisas assim para Deus. Mas talvez porque eu nunca tenha passado por uma situação que me levou a isso. Mas é só para falar isso, né? Há espaço nas Escrituras para que a dor seja externada para Deus. Essa semana, o pastor Anderson Silva recebeu lá meio que um ultimato, lá, uma intimidação lá, por causa que ele falou lá um salmo precatório, né? Imprecatório. Um salmo mais ou menos assim: Deus, quebre os dentes do meu inimigo. Pesado, né? Pesado. Eu entendo o contexto desses salmos, porque de fato está na Bíblia esses salmos, são vários salmos onde o salmista ele fala que é para Deus quebrar os dentes do inimigo, matar os filhos, acabar com tudo, entendeu? São salmos que estão ali. Deus ouve, isso aí é um pecado você desejar isso? Então nós temos que entender que tem coisas nas Escrituras, especialmente esses tipos de salmos, que eles são apenas a externização de algo que está aqui dentro. A Bíblia, ela dá esse espaço para que a gente, assim como você vai lá num terapeuta, né, e você vomita tudo que está ali dentro, você rasga o seu coração, fala essas coisas, e isso você sai de lá mais leve, né, muitas vezes desidratado, né, de tanto chorar, mas isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida, faz parte da relação com Deus. Muitas vezes a gente pegar e externizar isso, e falar: Deus, se possível for, mata ele. Deus escuta isso e vai lá e mata porque a gente orou? Não. Pode ter certeza que Deus não escuta nenhuma oração que não faz parte da sua vontade. Escutar no sentido de, né, atender positivamente à nossa oração. Assim não acontece. Porém, na Bíblia há espaço para isso. Há espaço tanto para esse tipo de externização da raiva, do desejo de que o outro se lasque, mas mais como uma forma de desabafo, não como uma forma de crer de fato que Deus responde a isso, porque Deus ama, nos ensina o quê? A amar quem? Os inimigos, não é isso que a Bíblia fala? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo: amem teus inimigos. Orem por quem vos maltrata e vos persegue. Bendizei aqueles que falam mal de você. Como a gente pratica isso no dia a dia, né? O que acontece quando alguém chega para você assim: ah, Pipe, você não sabe o que o Brunello falou de você. Então o ouvidinho coça, e o que a gente faz? Ah, aquele miseravão. Né? E aí eu pego e já falo mal dele também, e vice-versa. E fica nessa coisa de leva e traz. Mas a Bíblia nos desafia a isso. Então, o sofrimento, quando é o sofrimento do justo, esse é um desafio, né? Ao ponto que um filósofo chamado Epicuro, ele levantou essa questão já lá muitos anos antes de Cristo, que é a questão que, se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? Se ele tem o poder para acabar com o mal, por que ele não faz isso? Então a gente pode chamar Deus de bom, se ele tem o poder de acabar com o mal e ele não o faz, podemos chamá-lo de bom? Esse é o grande questionamento de Epicuro. Então, os pais da igreja e alguns filósofos
contemporâneos tentam dar uma resposta para isso que a gente chama de teodiceia. Repita comigo, teodiceia. Então, teodiceia sempre vai ser um movimento de tentar responder essas questões, dar uma resposta racional que explique por que Deus é bom, Deus é amor, Deus é um Deus de graça e misericórdia, e por que esse Deus que se revela dessa forma permite o sofrimento no dia a dia das pessoas. Esses dias eu vi um outro teólogo brasileiro falando que a fé cristã é sofrimento. A fé cristã é sofrimento, de fato? É só se lascar? Será que a fé cristã se resume em se lascar na vida? Em sofrer? É isso que a fé cristã se resume? Eu creio que não. Eu creio que a fé cristã ela é uma experiência muito única, é muito subjetiva a fé cristã, como ela se manifesta na vida de cada um. Tem pessoas que você olha assim, você fala assim, oh Deus, dá uma distribuída aí, né? Distribui um pouquinho, né? Dá uma distribuída. Tem gente que não tem uma doença, tem 10, 20, né? E tem gente que tem uma saúde plena e crê no mesmo Deus, professa a mesma fé, confessa o mesmo Jesus como o Senhor das suas vidas. Porém, a gente olha assim, cara, tem gente aqui dentro da Gólgota, eu olho assim, dá uma distribuída, não para mim, né? Tem bastante gente, distribui para os outros, dá um pouquinho para os outros, porque só se lasca nessas questões de saúde, por exemplo, né? Então, a teodiceia é isso, quando a gente se propõe a responder essa questão. E aí, Santo Agostinho, por exemplo, ele sustentava que o mal, na verdade, ele não existe. Santo Agostinho ele partia desse princípio. Olha, o mal ele não existe. Ele é uma privação, ele é uma corrupção do bem e, portanto, Deus não criou o mal. Ok? Então, o mal sempre vai ser, por exemplo, Deus cria o sexo, o que seria o mal? O mal é a distorção que ocorre em cima da sexualidade e que acaba trazendo um monte de questões que envolvem uma sexualidade que está fora do propósito pelo qual Deus criou o sexo, por exemplo. O alimento. Deus criou o alimento. Quando a gente faz do alimento algumas fugas, né, e aquilo se torna nocivo para a nossa vida, por exemplo, em casa lá tem uma pessoa que ela tem diabetes, e a diabetes dela não é coisinha pequena, é diabetes de sim, 500, né, nível altíssimo, então o mínimo está lá em 120, a diabetes dela é de 500. E quando ela vai tomar café, né, esses dias eu até vi um indivíduo aqui, meio fofinho, para não dizer outra coisa, tomando café ali em cima e colocou umas 5 colheres de açúcar, né? Eu falei, olha, depois eu não vou orar para Deus curar de diabetes. E essa pessoa a mesma coisa, ela pega assim, quando vai servir o café dela assim, ela coloca umas 4 colheres, não é colher de café, é colher de sopa assim, ó. Entendeu? Então eu sempre pensando, eu pensei, você não tem diabetes? Ela falou, tenho. Eu falei, mas não faz sentido para mim, entende? Fazer esse tipo de coisa para consciente de que isso vai ser um mal. Então, isso é um pecado. Por mais que a gente não enxergue isso como um pecado, isso é um pecado. Claro que isso trabalha, de alguma forma, uma questão, talvez, de falta de autocontrole, ou uma questão de querer, talvez, trazer sobre si coisas que talvez estejam além do seu poder, da sua força. Né? A gente sabe que cada um conhece de si, sabe da sua história, e sabe por que leva a isso, ok? Então, o Santo Agostinho ele falava isso, que o mal ele é uma distorção do bem. Então, quando Satanás, por exemplo, chega no Éden, Deus fala o quê para Adão e Eva? Vocês podem comer de toda a árvore, tudo que tiver, vocês podem comer. Só que dessa vocês não podem. Então, eles podiam comer. Vem o Satanás falando, não, dessa aí você pode. O que ele fez? Ele distorceu aquilo que Jesus falou. E aí que está o problema, que o mal sempre surge em decorrência dessa distorção do bem. Então, Deus, originalmente, ele não cria o mal. Ele não cria o mal.
E o mal é uma distorção daquilo. Então, quando a gente olha para a queda de Satanás, foi isso. Ele foi criado para um propósito. O propósito dele era a adoração a Deus, servir a Deus. Ele se volta contra isso para servir os seus próprios propósitos. E diante disso, ele peca. Ok? Certo? Depois nós temos Irineu de Lyon. Ele dizia assim, que o mal ele era uma ferramenta nas mãos de Deus para gerar em nós um tipo de crescimento espiritual. Okay? Então, você passa por tribulações, você passa por lutas, porque aquilo vai gerar em você uma maturidade, vai tornar você mais forte para resistir ao mal. E isso entra na questão da subjetividade, porque, de fato, um adulto talvez tenha esse discernimento para entender que aquilo pelo qual ele está passando e sofrendo pode gerar nele um tipo de maturidade, ele pode aprender com isso e continuar em frente. Mas como isso se aplica na vida de um bebê, por exemplo? Um bebê, quando está sofrendo, ele tem essa reflexão, não, eu estou sofrendo porque Jesus está fazendo eu amadurecer? Não. Então eu questiono esse pensamento de Irineu. O Alvin Plantinga, um filósofo, ele diz que ele sustenta que a existência do mal decorre do fato de que Deus concedeu o livre-arbítrio às suas criaturas. Então, há também uma discordância da minha parte em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter que trocar esse cabo aqui. Tá toda hora. Tem um outro cabo aqui, Wellington? Só deixa eu pegar o outro microfone aqui, só um pouquinho. Ei, som. Aí, acho que isso aqui está bom. Porque quando a gente olha para essa questão do livre-arbítrio, até eu tenho uma live onde eu trato essa questão do livre-arbítrio e que ele é, de fato, uma questão polêmica, porque essa palavra ela não existe na Bíblia, mas no que implica o livre-arbítrio? Até eu estava dando aula na Jocum essa semana e, nossa, gente, como o povo toca no livre-arbítrio deles para você ver o que acontece. Entendeu? Não toque no meu livre-arbítrio. Entendeu? Deus o livre, Deus ser soberano absoluto sobre a minha vida, sobre a minha salvação. Deus o livre, Deus ser soberano acima das minhas escolhas. Deus o livre. Eu quero ser absolutamente livre. Eu quero que a minha liberdade seja maior do que a liberdade de Deus, do que a vontade de Deus. Eu entendo isso como uma estupidez, eu penso, meu Deus do céu, eu quero mais é que Deus seja soberano sobre mim mesmo. Deus o livre, Deus deixar eu comigo mesmo, com as minhas escolhas. Eu estou lascado, só eu que estou lascado? Vocês concordam comigo aí? Entendeu? Hein? Coisa que eu menos quero é que Deus me deixe comigo mesmo, sozinho das minhas escolhas. Porque pensa na pessoa burra para fazer a escolha. Pensa, uma coisa assim, que tem um prato de comida e um prato de shit. O que eu quero? Eu quero shit. Não é chips, não. Tá? É shit mesmo. A gente se lambuza com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso é do ser humano, queridos. Há algo em mim, em você, que é a mesma coisa que estava lá no Éden. Lá. Todo monte de árvore lá, pode comer à vontade. O que é bom, você pode desfrutar. Cocô, está aqui, árvore de cocô. Eu fico imaginando aqueles cocô pendurados naquela árvore. Não, eu quero cocô, não quero árvore. E daí foi lá, se lambuzou com cocô, assim, Diz que Beelzebu é o senhor das moscas, Então estava lá, ele e Beelzebu, tudo enrodado de cocô lá e comendo. Eu não sei, será que pode falar cocô numa igreja? Eu falei, Então, o Alvin Plantinga ele sustenta essa questão de que o mal ele vem dessa questão do livre-arbítrio. Mas a minha discordância é de que o mal, se o mal entrou nesse mundo por livre-arbítrio, ele só entrou por meio de uma pessoa, que foi Adão. Você não escolheu esse mal para a tua vida. Ninguém aqui, que eu saiba, escolheu um dia assim, quer saber? Eu vou ser mal. Quer saber? Eu vou ser um pecador. Porque aí, se aconteceu isso, daí comprova de fato que a gente é um bando de burro. Porque se nós tínhamos a opção de não optar por isso,
e a gente optou por isso, a gente é muito burro mesmo, né? A gente comprova, então, que há uma falha na nossa genética, alguma coisa, quando Deus fez o homem ali, não sei lá. Né? Não vou falar que ele errou, né? Porque senão eu recebo um raio na minha cabeça aqui. Tá? Então, no que diz respeito a essa incompatibilidade, queridos, uma das respostas que a apologética tem dado para os ateus, e você pode utilizar isso, eu não comecei ainda o texto, que eu preciso abordar essa questão do sofrimento antes da gente entrar nessa questão de Abacuque, do porquê que Abacuque está tratando essas questões. Quando a gente vai pensar nessa proposta ateísta, de que se o mal existe, logo Deus não existe, o ateu ele precisa demonstrar racionalmente por a incompatibilidade da existência de Deus e do mal. Porque ainda que isso pareça ser uma coisa contraditória, um Deus que permite o sofrimento de crianças, por exemplo, de inocentes, por exemplo, isso de nenhum modo comprova que Deus não existe. O máximo que isso chega é que nós temos um Deus que permite o sofrimento. Por que nós não temos a resposta? Absoluta nós não temos. Nós temos esses movimentos aqui que Santo Agostinho faz, que Irineu de Leão faz, né, que Alvin Plantinga faz, mas a gente não tem uma conclusão clara nas Escrituras. Olha, eu permiti o sofrimento por causa disso. Nós temos lá alguns movimentos dentro das linhas teológicas, né, o calvinismo, o arminianismo vai dar algumas explicações, mas nós não temos nenhuma resposta, especialmente, queridos, nenhuma resposta confortável. Quando você está passando por um sofrimento, não tem na Bíblia assim nada descrito assim, olha, né, esse sofrimento. Quando alguém tiver lepra, a razão pela qual ela tem lepra é isso, 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 isso. Quando alguém passa por isso, a Bíblia fala que o sofrimento gera, de fato, em nós algumas características. Paulo vai falar isso. Gera perseverança, gera maturidade? Sim, gera. Mas, como eu falei, isso é subjetivo. Isso não se aplica à realidade de todas as pessoas. Okay? Então, se nós temos na Bíblia, e nós temos, de fato, um Deus que se revela, e nós temos a experiência cristã que comprova isso, na vida de cada um de nós, um Deus que de fato existe, ok? Então, não existe uma incompatibilidade entre a existência desse Deus e a existência do sofrimento. Não sabemos os propósitos eternos de Deus, de modo absoluto, do porquê Ele criou o mundo da maneira em que Ele criou. Não temos uma resposta para isso. E nem sei se Deus um dia vai responder. Talvez se chegarmos no céu, Senhor, mas por quê? Ele falou assim, você está onde? Estou no céu. Então, fica quietinho. Só desfrute. Entendeu? Só desfrute do céu. Amém? Eu não vou perguntar. Se você quiser que pergunte. Querer correr o risco de levar uma... Vai para o inferno, lá para o colo de Satanás, então o problema é teu. Ok, queridos? Então, quando a gente olha para uma Bíblia que revela o sofrimento e revela especialmente um Deus que vem, se torna carne e sofre numa cruz, talvez a pior das mortes já proporcionada por um ser humano no outro, tenha sido a crucificação. Aonde que existe a compatibilidade entre a existência de Deus e o sofrimento? Então, biblicamente, não existe essa implicação. Existe, obviamente, o questionamento, existe a insatisfação, a não compreensão, existe. Nós não temos uma resposta para isso. Nós temos que apenas confiar no Senhor. E o profeta Abacuque, praticamente o capítulo 1, especialmente, ele vai ter uma ligação com o capítulo 2 de Jó, segundo alguns teólogos entendem. Porque o capítulo 2 de Jó, especialmente, o que é? É uma das coisas mais absurdas, se você for olhar do ponto de vista de justiça. Né? Quem que era Jó? Jó era um cara rico, certo? Bem sucedido em termos de família, tinha os seus filhos,
Então ele tinha muitos bens e tinha muitos filhos. E família grande, no contexto veterotestamentário, era um sinônimo de prosperidade. Então eram os bens e também família, eram duas coisas. Por isso que sempre quando uma mulher era estéril e não podia ter filhos, era uma coisa complicada. Já era uma frustração, porque toda aquela cultura implicava nessa questão de ter uma família grande de muitos filhos. E aí Satanás vai no céu. Sobe lá no céu, chega lá e coloca uma proposta para Deus. Qual que era a proposta? Tocar em todos os bens de Jó. Aí, Yahvé, ao invés de falar, não, ninguém toca no ungido do Senhor, não é isso que a Bíblia fala? Deus faz o quê? Libera. Não, pode tocar nos bens. Satanás vai e destrói todos os seus bens. E depois vai lá, mata todos os seus filhos. E depois, finalmente, vai lá e toca na sua saúde. Por que Deus permitiu isso? Aí lá no final de Jó vai ter uma resposta lá. Que ele tem o dobro de tudo depois, Deus restitui o dobro para ele dos bens. Deus restitui os seus mais filhos, obviamente. Aí, mas aquela questão, filho substitui outro filho? Cada indivíduo é único. Então a história de Jó, ela é uma coisa intragável. A gente talvez ache bonito porque não foi com a gente. Então, por isso que a fé é muito subjetiva. É algo muito único que cada um de nós responde a isso de uma forma. A Débora, quando foi fazer uma tour com Seven Angels, conheceu o pessoal de uma igreja Desprezados e... Como é que é o nome daquela igreja lá? Desprezados e Rejeitados, acho que era, né? E eles tinham perdido 2 filhos, né, Débora? Tinham perdido 2 filhos e se mantinham servindo a igreja. Se mantinham firmes na fé. Quem que consegue passar por isso, queridos? E se manter amando a Deus e servindo a Deus no seu dia a dia. Amém? Então, o contexto do que está acontecendo aqui, Deus estava trazendo juízo sobre Judá por meio dos caldeus, debaixo de Nabucodonosor, cuja capital era a Babilônia. Os babilônicos também eram chamados. Então, lá no versículo 1, vai dizer assim: a advertência do profeta Abacuque. Até quando Yahvé, ou o Senhor, lembre-se sempre que todas as vezes que aparecer a palavra Senhor, praticamente vai ser Yahvé. Ok? Às vezes vai ser Adonai, mas a maior parte das vezes vai ser Yahvé. Até quando, Yahvé, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Então, olha a indignação do profeta. Ele está clamando a Deus e Deus está respondendo ele? Pelo texto? Não. Ele está clamando a Deus e Deus simplesmente não responde. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? E ele fala no versículo 3: por que me fazes ver a injustiça? Por que o profeta Abacuque olha para o que está acontecendo com Judá e ele entende aquilo como uma injustiça? Por quê? Porque por mais que Judá fosse uma nação que estava pecando contra Deus, os babilônicos eram 100 vezes piores. Então, na cabeça dele, não fazia sentido aquele povo que pecava, que errava, mas que amava de certa forma a Deus, e cujo Deus era Yahvé sobre a vida deles. Eles não conseguiam conceber como que agora um povo pagão estava trazendo juízo sobre Israel, ou sobre Judá. Então ele fala: por que me fazes ver a injustiça? Então não é assim que muitas vezes a gente se comporta quando o mal acontece com a gente? A gente não dá também uma de Abacuque, né? Eu acho que às vezes eu me comporto como Abacuque. Olho para situações que acontecem na minha vida e falei: por que, Deus, que está acontecendo comigo? Não estou te servindo?
Por que tem que usar o mal para gerar em mim esse tipo de coisa? Então, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. E aí esse texto me fez olhar para a realidade, por exemplo, da nossa nação. Para quem acompanha a política, pode perceber e ter um prato cheio na mão de olhar para o que está acontecendo no Brasil e perceber algumas injustiças, em relação, especialmente, ao que a gente tem visto aí no sentido de falta de liberdade, de censura e outras coisas mais, né? A gente tem dificuldade de ver algumas coisas acontecendo ali, especialmente na área do governo, de pessoas que estavam condenadas e agora são ministros, estão ali, né? Gente que antes não podia ser amigo do presidente e agora está colocando um amigo no STF. Então, essas coisas, quando eu olho para isso, que o Abacuque está jogando na cara de Deus, fala assim: Deus, quando você não age com justiça, que a gente olha para isso, a gente olha para a sua nação, eu olho para a sua nação, eu falo assim: não, tudo bem, né? Governe, mas governe com justiça. Governe com justiça. Amém? E aí, quando não governa com justiça, eu falo assim: Deus, traga juízo. Faça alguma coisa. Porque o que gera, quando Deus não age com justiça, para Abacuque e para nós muitas vezes, é isso daqui, ó. A lei se enfraquece. E a justiça nunca prevalece. Então o entendimento é que, Deus, o mal está prevalecendo. Tua igreja não orou? Orou. Jejuou? Teve igrejas aí que ficaram meses jejuando para que o resultado fosse outro. E o resultado foi contrário a tudo isso. E agora o mal está acontecendo. Então olha o que Abacuque está falando. Ele está jogando isso na cara de Deus. Porque no entendimento dele, aquilo que estava acontecendo enfraquecia a lei, e é o que eu vejo. Que a lei está sendo enfraquecida. Que a justiça não está prevalecendo. Do contrário, eu vejo a lei desfalecendo, eu vejo os direitos desfalecendo, e eu vejo a injustiça prevalecendo. Então, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, o Maia, que é advogado, sabe do que eu estou falando. Então, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. E aí é Deus falando. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel. E olha o que Deus está falando. Ele quem está fazendo aquilo. Olha, você está achando isso injusto, mas é eu que estou operando. Então nós temos que também olhar para aquilo que está acontecendo na nossa nação, meus queridos, como uma ação possível do nosso Deus soberano. Que Ele é soberano. E todos os nossos movimentos nesse mundo têm que ter isso em mente. A soberania do nosso Deus. Se nós oramos e aconteceu coisas contrárias à nossa vontade, Deus deixou de ser soberano? Não. Lembra quando eu falei no começo que quando a gente pensa num salmo imprecatório, podemos orar à vontade dele, ele vai se cumprir se Deus não quiser? Não. Então, pode jejuar, pode fazer o que for. A vontade de Deus só se cumpre quando Ele deseja e conforme a vontade dEle. Então, estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. E olha que é Deus fazendo isso. É Deus utilizando aquele povo para fazer todo esse mal, e Ele está falando claramente: ó, é eu que estou fazendo isso. É a minha mão que está operando isso. Será que Deus não está querendo quebrar a nação evangélica brasileira?
Sabe que Deus não está querendo quebrar o nosso orgulho, a nossa prepotência de achar que Deus faz o que a gente quer que Ele faça? Sabe que Deus não está querendo nos ensinar a confiar nele e não em homens? Não em presidentes, partidos políticos, em nomes, mas unicamente nele? Sabe que a igreja vai ser destruída, de fato? Do que nós temos medo? Eu não estou anulando, queridos, o sentimento de indignação, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo para a gente olhar para esse texto como um desafio para nós como igreja. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus Eloá a sua própria força. Desculpa, eu falei Deus Eloá, não é porque no hebraico ali, a palavra Deus é Eloá. E olha só, então é isso. A indignação de Abacuque, além de tudo, é isso. Eu falei assim, Deus, você não está entendendo. É você quem está fazendo isso, é você quem está operando isso. Você tem que entender que a glória que eles vão receber aqui é o Deus deles que vai receber isso daí. Não é Yahvé, é o Deus deles. E Deus está falando, mas é eu que estou operando, é eu que estou fazendo. Deus não parece não estar preocupado, no primeiro momento, ele não está preocupado com essas questões. Ele está trazendo um juízo, e para trazer juízo, ele está usando os pagãos. Ele está usando as pessoas que têm outros deuses para trazer juízo. No verso 12, Yahvé, ele falando, tu não és desde a eternidade. Olha só a coragem desse homem, questionando a Deus. Yahvé, tu não és desde a eternidade, meu Elohim, meu Kadosh, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. E ele tem essa certeza absoluta que é Deus que está designando tudo aquilo ali, e ao mesmo tempo ele está indignado com o que está acontecendo, revoltado contra Deus por tudo o que está acontecendo. Aí no versículo 13, olha só o jogo que ele faz com Deus. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Talvez a gente precise, queridos, começar a olhar para o que está acontecendo com o Brasil, com a nossa nação, com esses olhos. Tentar olhar como que Deus vê. Como Deus vê a história. E nos posicionarmos como reino. Que temos um rei, um Senhor. Quando Paulo chega e fala que a gente tem que orar pelos governantes, que nós temos que nos submeter aos governantes, eu fico pensando no contexto em que eles estavam. Vocês acham que eles estavam no contexto melhor que o nosso ou pior que o nosso? Umas 10 vezes pior. Eles tinham liberdade religiosa? Não. Eles tinham liberdade de professar a sua fé? Liberdade mesmo. Não. Eles tinham liberdade política? Não. Certo? Nós estamos vivendo isso? Estamos longe. Talvez nossos irmãos na China talvez estejam passando por isso. Talvez lá tem um outro país aí que não é Coreia do Norte. Aqui na América Central, Nicarágua. Talvez, na Nicarágua está acontecendo umas coisas esquisitas lá. Amém? Mas nós estamos ainda um pouquinho longe disso. E se também entrarmos nisso, amém.
Amém. Amém, queridos? Amém? Amém. Amém. Ai, Pipe, você não tem indignação? Lógico que eu tenho. Eu queria falar isso aqui para Yahvé. Jeová, Jeová, o que tu está fazendo? O que tu está aprontando? Qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema, Senhor? Por que você permite isso, Senhor? Por que, Senhor? Daí ele fala assim: por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Então, olha a indignação aqui. Malaquias está revoltado do porquê que Deus está usando os caldeus, meu Deus. Depois lá a Bíblia vai falar sobre os babilônicos, sobre a Babilônia. Ela vai representar o pecado, ela vai representar um reino contrário a Deus, e Deus está permitindo que esses filhos do diabo estão operando juízo sobre os justos, sobre a nação de Israel, sobre a nação dele. E aí, pior de tudo, consciente de que é Deus que está fazendo tudo isso. Amém? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam, e por essa razão eles oferecem sacrifícios às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Olha que coisa indignante. Olha, se não é muito daquilo que nós estamos experimentando isso. Os ímpios estão abusando, esbanjando um dinheiro do povo. Não é isso? Ele está indignado que os caras estão fazendo isso com a nação santa. Eles estão roubando a nação santa, pegando tudo que é na nação santa e usando para eles. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Ainda no capítulo 2, queridos, no verso 1 até o verso 5. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então Yahvé respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Esse texto aqui, que diz o justo viverá pela fé, é um texto um pouco meio polêmico, porque na verdade algumas traduções vão dizer assim, que o justo viverá pela sua fidelidade, e não necessariamente pela fé. Aí a fidelidade diz respeito a quem? A Deus, certo? O justo não vive pela fidelidade dele, ele vive pela fidelidade de Deus. Isso é fé. Ele crê na fidelidade de Deus. O que está sendo colocado em jogo aqui é justamente isso. Falei assim, olha, eu estou usando essas nações para trazer algo contra vocês, estou usando esses ímpios para trazer esse mal sobre vocês, mas vocês precisam caminhar crendo e confiando em mim, que pode estar o caos que for nesse país, segundo a ótica de cada um. Como eu falei, isso é uma coisa muito subjetiva. Pode estar o mundo desmoronando na minha saúde, na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho, aonde quer que esteja.
Eu preciso caminhar confiando no Deus que é fiel. Isso é fé. A fé não é fé em nós. A fé não é na capacidade que eu tenho de crer. Eu tenho que crer que a fé é um dom de Deus. E que eu preciso crer na fidelidade dele. Que Deus é fiel. Que Deus cuidará da sua igreja. Até o fim. Que o nosso reino não é desse mundo. E está nesse mundo. O nosso rei é o Senhor Jesus. É Ele quem governa sobre nós. E Ele cuida da sua igreja. E muitas vezes esse cuidado implica no sofrimento permitido da parte dele. E que às vezes Deus vai usar, querido, o ímpio para nos quebrar, nos arrebentar. Talvez Deus esteja quebrando a nação evangélica do seu orgulho, da sua prepotência de que acha que manda em Deus. Acha que basta fazer 40 dias de jejum e Deus vai fazer a sua vontade. Especialmente essas igrejas que lembram de tudo, menos do Evangelho. Que aceitam que políticos subam em seus púlpitos para sujar, macular o púlpito santo, sagrado. Na Gólgota, vocês nunca viram um político tomar um púlpito e falar. E nunca virão enquanto eu estiver vivo. Amém? Só se eu me candidatar, daí talvez. Pipe para presidente, amém? Não, estou brincando. Sabia que já me cogitaram esse negócio? Já vieram falar para mim assim, Pipe, você tem jeito de... Ele sai fora, rapaz. Está amarrado em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, queridos. Glória a Deus, Senhor. Deus, nós queremos verdadeiramente ser um povo que caminha pela fé, que confia na tua fidelidade, de que o Senhor é fiel. Não importa, Deus, o que esteja acontecendo, Deus, ao nosso derredor. Nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia para permanecer confiando no Senhor. Que nada absolutamente foge da tua soberania e do teu controle. Você é o nosso Deus. Tua palavra nos ordena, Senhor, que nós devemos orar por nossos governantes. Devemos interceder por eles. Gostando ou não, Senhor. Tendo raiva ou não, concordando ou não. A tua palavra nos exorta que nós devemos orar pelos nossos governantes. Por isso nós oramos nessa noite, Senhor Jesus, por aqueles que governam essa nação. Todos, Senhor. Todos, absolutamente todos. Deus, que o rei possa receber da parte do Senhor luz, revelação, graça, misericórdia, Deus, para governar segundo o teu coração. Mas somente o Senhor pode fazer isso, Senhor. Não somente o rei, mas toda a sua equipe, Deus, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, Pai. Tem misericórdia dessa nação, Deus, mas especialmente, Deus, da tua igreja. Da tua igreja que muitas vezes se envaidece, Deus, e cai numa soberba, Deus, de achar de que frases prontas, Pai, de falar frases de cunho supostamente profético, Deus, achando, Deus, que pelo simples falar as coisas acontecem. Esquecendo, Deus, que a tua palavra fala que se o Senhor desejar, assim será. Tua palavra nos exorta, Deus, dizendo que o Senhor responde sim a todas as orações, segundo a tua vontade. Se essa nação orou, se a tua igreja orou, para que fosse feita a tua vontade, é a tua vontade que está acontecendo. Nós cremos nisso, confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém.